Segunda Reis, capítulo 6. Vamos lá. Acho que aí está um pouco mais difícil para ler, mas... Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Segue. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Até aí, amém? Escute uma coisa. Se eu tiver que dar um tema para a mensagem de hoje, eu poderia dizer que é tempo de expansão. Fala comigo. Saindo do lugar que não me cabe mais. Saindo do lugar que não me cabe mais. Tem lugares que já não nos cabe mais. Tem lugares que já não é mais pra gente mais. Lugares estreitos demais. Lugares apertados. Mas essa mudança de um lugar apertado para sair de um lugar apertado, para viver um tempo de folga para um lugar espaçoso, tudo vai passar por uma questão de mentalidade. Para eu viver um tempo de folga, para eu viver um tempo de espaço, eu preciso ter maturidade espiritual para viver isso. Muitas vezes a gente vive no estreito, a gente vive no apertado, a gente vive no difícil, e a gente não sai desse momento, a gente não sai desse espaço, a gente não sai desse tempo, porque nos falta maturidade espiritual. É porque não crescemos espiritualmente que a gente vive assim. Sabe por quê? Porque primeiro, o que está dizendo aqui em 2 Reis capítulo 6 é que eles estão vivendo num espaço, e aquele espaço que eles estão vivendo se tornou inadequado, se tornou estreito. Ou seja, não é um lugar que sempre foi. A Bíblia diz que eles estão morando nesse lugar, mas que fica bem provado que com o passar do tempo, aquele lugar se tornou inadequado, se tornou apertado. Mas provavelmente no início de tudo não foi assim. O que isso prova é que primeiro, esse espaço está inadequado. Por quê? Porque está havendo um crescimento na vida dessas pessoas. Tem muitas vezes na história da nossa vida que a gente se sente no aperto. E quando a gente se sente no aperto, a gente quer reclamar dessa situação. A gente quer reclamar dessa posição. A gente normalmente tem uma palavra de reclamação desse estágio. Mas se o espaço que você está vivendo está apertado, se o lugar que você está vivendo está incomodando você, isso é sinal de que você está crescendo e que esse espaço que você está vivendo, ele já não lhe cabe mais. É impressionante como a gente tem uma visão de ótica errada das coisas. E muitas vezes quando a coisa
já está apertada, quando o negócio começa a apertar, quando o espaço já não é mais aquele lugar que eu queria viver, a primeira coisa que me vem à cabeça é que parece que o inimigo está se levantando contra a minha vida, o diabo agora começou a se levantar, e antes era legal e agora não é. Não, irmão, escute algo nessa noite. Se você está vivendo um momento desse, se você está passando por uma situação como essa, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite aqui, é que você está crescendo aí. Quem entende isso, diga amém. Eu tenho que ter maturidade espiritual, porque tem lugares que já não vão me caber mais, tem espaço que já não será mais adequado para mim, mas não é porque o diabo se levantou, não é porque, sabe por quê? É porque nesse espaço, nesse lugar, nesse momento, você começou a crescer, e esse espaço já não é mais suficiente para você. Quando você enxergar essa posição, quando você se vê dessa forma, a sua mentalidade vai começar a crescer ao ponto de entender que esse não é mais para mim, e o que eu tenho agora é que ocupar um novo espaço muito maior do que esse, e que Deus tem para a história da minha vida. Porque senão a gente vai ficar vivendo o aperto, a gente vai ficar vivendo o incômodo, a gente vai continuar vivendo a dificuldade, e Deus não quer isso para a minha vida e nem para a tua vida. Diga, eu preciso aprender que se não está dando certo, que se está apertado, que se está difícil, isso é uma única coisa, é que eu preciso crescer. Tem lugar que já te coube, mas hoje não te cabe mais. Mas sabe por que não cabe mais? Porque você cresceu. Dá uma olhada para o irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de alguém que está crescendo. Se ele tiver cara de alguém que está crescendo, ele dá um sorriso para você aí. Irmão, pô, até cabia, agora não me cabe mais. Por que que não cabe? O lugar diminuiu? Não, foi você que cresceu. Antes me cabia no emprego, agora não cabe mais. Eu que diminuí? Não, você cresceu. Antes dava certo nesse lugar, agora não dá certo mais. Eu diminuí? Não, você cresceu. Você precisa aprender e abrir a tua mentalidade que isso tudo está acontecendo porque você está crescendo. E não porque o diabo está se levantando. A gente precisa aprender a colocar a nossa fé em prática. Se esse não é mais meu lugar, é porque Deus tem um outro lugar para mim. O que você precisa entender é que você não deve ficar em lugares onde a sua fé é resistida. Todo lugar, escute, guarde isso no teu coração. Todo lugar que a sua fé é resistida, esse não é o seu lugar. Lembra de José? José contava para os irmãos dele o sonho dele, sim ou não? Os irmãos dele concordavam? Não. Resistiam àquilo, não aceitavam aquilo. Todo lugar em que a sua fé não é aceita, a sua fé é resistida, esse não é o seu lugar. Porque o lugar que Deus tem para você é um lugar diferente disso. O lugar em que as pessoas não acreditam no seu potencial, na sua capacidade, no seu crescimento, esse não é o seu lugar. Deus está falando com pessoas nessa noite aqui. O lugar em que as pessoas não acreditam no seu potencial, na sua capacidade, na sua inteligência. O lugar onde as pessoas não acreditam onde você pode chegar. Esse não é o seu lugar. José sofreu, gemeu, pagou o preço por causa dos irmãos. Por quê? Porque resistiam ao sonho, ao potencial e à capacidade. Resistiam àquilo que Deus falava da vida dele. E eu quero dizer algo para você nessa noite, que Deus fala muito ao teu respeito, Deus fala muito da tua história. Existem pessoas que não acreditam em você, que não acreditam aonde você vai chegar. Olha, escute, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem tudo isso preparado para você. Então, já que as pessoas não acreditam que você vai vencer, que você vai crescer, esse não é o seu lugar. Esse não é. Sabe? Mas bispo, depois que
Isso no começo era tão bom, sim. No começo talvez era bom para eles, né? Mas chega uma hora que não é mais. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: talvez foi bom. Diga, mas agora não é mais. Esses dias nós fizemos o batismo. Aí a pessoa vem para Jesus. Ela aceita Jesus. Ela reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Quem era ela? Alguém perdida, incapacitada, impossibilitada. Aí ela vem e ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela. E aí Jesus enche o coração dela, o Espírito Santo enche a vida dela de uma forma transformadora e plena. Mas aí vem um estágio, um novo estágio. Qual é o estágio? Ela vai crescer, ela vai se batizar. Lembra como que é a maioria das vezes as pessoas que vão se batizar? Aí sempre vem um irmão, não é irmão, é irmão, né? E ela toda contente e feliz porque ela vai se batizar. Nossa, você vai se batizar? Você tem certeza? Um endiabrado, né? Endemoniado, ele nunca se batizou nem nada, mas está na igreja porque ele quer resistir à fé de qualquer um. Aí, irmão, todo contente e feliz que ele vai se batizar. Você tem certeza? É uma decisão muito séria que você tem que tomar. Quem nunca viu isso? É muito sério isso. Vai se batizar mesmo? O irmão está feliz, está contente, ele vai crescer. Mas aí, não. Você não deve fazer isso. Pensa 10 vezes para se batizar. É um filho do demônio. É um irmão. Esse é do mal. Né? Você entende isso? Por quê? Porque muitas vezes, quando você contar os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos para algumas pessoas, não é muita coisa para você, não. Quando você abre o teu coração para algumas pessoas e elas resistem à tua fé, dizendo para você que aquilo que você sonha não é o teu lugar, que você tem que viver nesse mínimo, nessa incapacidade, nessa impossibilidade. E Deus está dizendo: foi até aí, está tudo bem, mas agora Deus tem algo grande e largo para a tua vida. Atos 18 vai falar sobre o apóstolo Paulo, e Paulo está ali. Paulo está pregando nas sinagogas para lá e para cá, e quando Paulo está pregando ali, aquele povo começa a resistir. Chegaram a expulsar Paulo da sinagoga. O que Paulo faz? Atos 19, ele vai para uma escola, saiu da sinagoga, da igreja, e foi pregar numa escola. Quando Paulo chega na escola, o que vai acontecer? Vai acontecer um boom no ministério de Paulo. Todas aquelas pessoas, muito mais do que na sinagoga, vão se converter. Porque você tem que entender uma coisa: se estão resistindo, não querem, não entendem o que Deus tem para você aqui, muda de posição, muda de lugar, porque com certeza nada daquilo que Deus falou para o teu coração vai deixar de se cumprir. Agora, eu posso ficar acomodado porque o lugar não dá, porque o lugar não é bom, está no aperto, estou no negócio, ou eu posso desistir, eu posso decidir expandir a minha mentalidade. Se aqui não está dando, eu vou fazer. Se aqui não está dando, eu vou mudar. Eu vou expandir, eu vou buscar outro lugar. Esse capítulo 26 vai falar sobre Isaac. Isaac está cavando poços, ele está semeando, está plantando. Mas sabe o que é tremendo quando você vê Gênesis 26? É que Isaac vai dizer que agora ele está vendo Deus trabalhar, quando ele cava o último poço, e o último poço, Deus abençoa ele e diz assim: agora eu estou vendo Deus trabalhar, porque eu estou vendo algo espaçoso, algo grande de Deus. Sabe quando você vê Deus trabalhando na tua vida? Quando você começa a viver as coisas grandes de Deus para a tua história. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida limitada, apertada, comprimida. As pessoas têm resistido à nossa fé, porque Deus tem falado coisas grandes no teu coração, mas muitas vezes, sem que nem você mencione as coisas grandes de Deus no teu coração, o diabo envia pessoas para falar coisas pequenas, e aí eu vivo um confronto do grande e do pequeno. É melhor pingar do que secar.
Mais vale uma na mão do que dois voando. Pelo menos você está vivendo. Pelo menos você está sobrevivendo. Né? Olha quanta gente que tem que está pior que você. Eu acho impressionante como as pessoas têm facilidade em medir a régua para baixo. A coisa está difícil, está complicada para mim. Então, mas tem tanta gente pior que você. E Deus está dizendo assim: tem tanta gente melhor que você. A sua referência tem que ser quem está melhor que você, e não quem está pior. A sua referência tem que ser para cima e não para baixo. E muitas vezes a gente tem essa referência: eu tenho que dar glória a Deus, que pelo menos tem o feijão e arroz em casa. E Deus está dizendo: eu quero colocar muito mais que isso na história da tua vida. Então sai desse aperto. Eu tenho que dar glória a Deus, que pelo menos dinheiro para pagar a luz e a água. E Deus está dizendo assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu quero fazer sobre a tua história, que você viva as coisas sobrenaturais, sabe? Aquilo que os olhos não viram, eu quero realizar na tua vida. Eu quero que saia do teu coração a palavra que Paulo disse: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você entende isso nessa noite? Isso não é uma palavra de autoajuda, é porque Deus quer fazer você crescer. Segura na mão de pelo menos dois irmãos aí e diga: o Senhor quer fazer a gente crescer aqui nessa noite. É para você crescer. Diga: eu vou crescer. Eu que tenho que ter a noção de entender que o lugar está apertado. O lugar está apertado. Está apertado. E sabe de uma coisa? Eles tiveram a noção que o lugar está apertado e o profeta vai dizer: pode ir. Quando o profeta diz pode ir, ele diz assim: mas eu não vou se a tua presença não for conosco. A bênção e presença. Diga: tem a bênção e tem a presença. A gente tem dificuldade. Sabe por quê? A gente muitas vezes só entende que Deus é comigo se eu for abençoado. Eu vou explicar para você. A gente muitas vezes entende assim: por que você está abençoado? Porque Deus é comigo. Então eu tenho que ver a bênção para entender que Deus é na minha vida. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você: você não precisa ver a bênção para entender que Deus é na tua vida. Por que será que a gente acha que Deus só é comigo se eu estiver sendo abençoado? O que eu entendo como bênção na minha vida? Porque quando eu mudar o meu raciocínio, a minha visão, Deus assim para Moisés: Moisés, tá aí, pode ir com essa galera, tá? Vai com essa galera, Moisés, vai ter carne, vai ter codorniz, vai ter, Moisés, pode ir que vai ter semente, vai ter maná, vai ter tudo. Pode ir. Deus está dizendo para Moisés assim: pode ir que a bênção é garantida. Mas Moisés vai dizer assim: eu não dou um passo daqui se a tua presença não for. Porque eu não preciso da bênção, eu preciso da presença. Talvez você veio aqui buscar uma bênção, mas eu quero contrariar você e dizer para você que o mais importante aqui nessa noite é que você entenda que a presença é mais importante. Quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Diga: eu já sou abençoado, mas eu não vou abrir mão da presença. Olha só, coloque o versículo 5 para mim, por favor.
Consegue? tua presença. Olha só. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu. Quantos querem viver uma vida ampla aqui? Deixa eu ver. Eu quero viver, Senhor, na amplitude. Quantos querem? Deixa eu ver. Isso, baixe sua mão. Então, tome cuidado com as peças soltas. Tome cuidado com as peças soltas. Está trabalhando pela amplitude? Tá, mas aí perdeu o machado. Estava solto e ele não viu. Incapacitou? Claro que sim, era a ferramenta que ele tinha. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar pelo crescimento, se empenha no crescimento, só que tem peça solta. Eu vou agora me empenhar pelo crescimento da minha família. Mas se tiver peça solta, vai dar problema. Tem coisas que precisa ajustar. Você vai fazer uma viagem, não olha o carro. Se tiver com problema, vai ter problema? Vai. Antes de viajar, o que você faz? Vou dar uma olhada no carro. Deixa eu ver se está tudo no lugar. Se não tem nada, solto. Quando começa a fazer um barulhinho, a primeira coisa que você faz: opa, deixa eu parar. Deixa eu ver o que soltou. E muitas vezes a gente quer trabalhar pela nossa casa, pelo casamento. Eu quero, amém, meu casamento vai crescer, vai ser grande. Mas dá uma olhada se não tem nada solto antes de você começar a trabalhar por esse crescimento. Porque talvez tenham coisas que ficaram para trás, situações mal resolvidas. Você entende isso nessa noite? E que você resolveu agora trabalhar. Agora eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher, agora eu vou ser o amor da vida. Sim, mas tem coisas que talvez que precisam ser ajustadas antes que você inicie esse processo. Entende? Porque se você iniciar esse processo sem que você ajuste as coisas, vai dar problema. O machado estava solto, ele viu? Não. E aí quando ele começou, perdeu. Porque às vezes a gente inicia um processo desse crescimento, mas não ajusta para iniciar. E no meio do caminho, dá problema. As peças que não estavam no lugar, que não estavam preparadas para isso, áreas da nossa vida que não estavam preparadas. E aí a gente fica, antes de tudo, incapacitado. Agora ele já não tem mais como fazer nada. E quantas áreas da história da nossa vida que a gente fica sem poder fazer nada? Sabe por quê? Porque eu perdi a chance. Não tem outro machado. E o machado nem dele era. Olha a situação. Então, se você quer viver uma vida ampla, ajusta as coisas. Como estão entendendo isso? Vou começar a partir de hoje. Vou trabalhar pelo crescimento da minha casa. Vê o que está solto. Situações mal resolvidas. Relacionamento. Conversa, diálogo. Feridas que estão abertas. Você entende? Sim. Eu vou trabalhar pelo meu crescimento financeiro. Amém. Mas primeiro, vá acertar as coisas. Vai ajustar seu nome no Serasa, tirar do SPC. Peça solta. Peça solta. Se você não fizer isso, vai acontecer. Não vai adiantar você tentar crescer. Até porque hoje está assim, né? Esse dia eu estava vendo com uma pessoa. Se você tiver com o nome no Serasa, no SPC, tudo que cair na sua conta, o banco vai lá e pega. Eu estou tentando crescer, mas não dá certo, o diabo está se levantando. Por quê, irmão? Porque tudo que cai na minha conta vai lá e fica bloqueado, eu não consigo sacar. Você não acertou as peças, como você quer crescer? Tinha coisa solta, ponta solta lá atrás que a gente não acertou. Então a gente precisa entender isso. E põe o 6. Vamos lá, vamos correr. Versículo 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? O homem mostrou o lugar. Ele sabia onde tinha caído, sim ou não? Sabia. Então, presta atenção. Você sabe aonde. Você sabe a área.
Olha o irmão que está ao teu lado, diga para ele, para de ser genérico. A gente é genérico, sim ou não? Senhor, olha só. Ai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa minha família, Senhor. Abençoa minha família. Só que você sabe a área, né? Você sabe muitas vezes que não é a sua família, é o seu casamento. E que muitas vezes dentro do seu casamento é o seu relacionamento com o seu outro. E que nesse relacionamento com o outro, muitas vezes, é a discórdia, é a discussão, né? São palavras. Mas o que eu faço? Abençoa minha família, Pai. Abençoa minha casa, Senhor. Você é genérico. A gente sabe o lugar. Como é que a gente quer crescer se a gente é tão genérico assim? Senhor, abençoa a minha vida financeira. Não, você sabe que você está devendo cartão de crédito e que foi você que comprou, não foi o diabo não passou seu cartão, né? E que você compra, que você não tem limite nenhum, não consegue ter limite para nada. Mas eu falo para Deus abençoar. Deus não é a casa da moeda. É a gente que vai, irmão. É verdade, sim ou não? É. Aí eu falo para Deus abençoar minha vida financeira. Só que quando chega a fatura, não tá lá o diabo comprou, tá, eu comprei. Eu que passei. Só se o diabo usou você. Mas a gente na hora de orar vai orar genérico. Não, Senhor, arranca de mim esse demônio que faz eu ficar comprando a prazo em 12 vezes, sem juros, comprando até o que não precisa, o guarda-roupa está cheio lá, está pesando, né? Mas como é que eu quero expandir, se tudo que vem na minha mão eu gasto? Como é que eu quero crescer financeiramente se eu não tenho controle? É só saber que vai ter um momentinho que eu já quero gastar. Nós estamos em fevereiro, eu já estou pensando em gastar o 13º. Tem empresa que nas férias adianta o 13º, né? Eu já vou pedir esse adiantamento aí, porque... Irmão, e aí eu fico orando essa genérica. Senhor, abençoa eu financeiramente, a minha área financeira. Deus vai abençoar? Não, porque você não é específico. Então, sabe, quantos querem crescer? Deixa eu ver se diminuiu, levanta a mão. Amém. Então você está aprendendo aqui hoje. Hoje aqui, ó, é uma consultoria de graça para você. Por aí vai cobrar para passar isso para você, tá? Aqui não, você pega de graça. Não, Senhor, abençoa minha vida financeira. Não. Pega aquela, né, endemoniada daquela fatura do cartão. A partir de hoje eu declaro que eu não vou comprar mais a prazo mais. Esse cartão não vai mais me dominar. Não sou eu, não, é a maquininha, não, é você mesmo. Você entende isso? Então, como que Deus vai trabalhar se eu sou genérico? E eu acho que Deus tem... aí eu posso partir para aquela, né? Senhor, Tu sabes do desejo do meu coração, ó Pai. Tu sabe o quanto meu coração... Para! Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: a gente precisa ir no ponto. Diga, vamos direto ao ponto. Senhor, o problema é meu casamento, eu tenho discutido, eu tenho falado palavras erradas, palavrão, eu tenho ofendido, machucado, eu tenho até batido. Senhor, o problema é a minha cabeça mesmo, sabe? Eu tenho pensado em coisas erradas, em pornografia. Ser específico. Senhor, me liberta, Senhor. Liberta de quê? Não posso falar. Tem coisas que Deus permite na história da nossa vida. Quer ver uma coisa? João capítulo 10, versículo 3.
João capítulo 10, versículo 3. Tinha que ter um microfone ali, né? João 10, 3, vai. Acelera e vai. Ixi. Ninguém achou? 10, 3. João 10, 3, 4. Ah, meu pai. A este o porteiro o abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quem abre a porta? Ó. O porteiro. Vai no 4. Vai o 4. 4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Olha só. O porteiro, o pastor é que põe a ovelha para dentro e põe para fora. O próprio Jesus está dizendo isso, João capítulo 10. Ou seja, à noite o pastor pega a ovelha e coloca lá no apertadinho. Você não está entendendo? Porque nunca foi o diabo. Agora, vem comigo e diga, por que coloca a ovelha lá à noite no apertadinho? Primeiro, porque a noite é escura. Segundo, porque a noite é perigosa. Terceiro, porque naquele lugar confinado, o pastor está cuidando da ovelha. Então, mesmo que seja num lugar apertado, numa situação apertada, numa dificuldade, no estreito, Deus está cuidando de você. E o que você tem que entender é que quem põe para fora e põe para dentro é Ele. Quem cuida é Ele. Ó, estou no estreito, nunca foi o diabo nunca teve na tua história. É Deus cuidando de você. Então, quando você está no estreito, muitas vezes você acha que é o diabo que está levantando, se levantando, e Deus está dizendo assim para você nessa noite. Não, nunca foi. É eu que estou colocando você nesse estreito, mas escute uma coisa, esse lugar de estreito é lugar de cuidado, de proteção, é o lugar em que eu estou cuidando de você. Ai, o diabo se levantou, está tudo apertado. Nunca foi. Estou vivendo uma crise, uma guerra, apertado financeiramente, apertado. Nunca foi. Esse aperto que você está vivendo é profético, tá? Sempre foi Deus cuidando de você. E sabe que você está no estreito? Porque se Deus deixar você para fora, você morre. Deus está cuidando de mim. Diga, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. A noite escura passou, o frio passou, o perigo passou e o sol brilhou. Aí vem o pastor e diz: pode sair. Saia para um lugar mais espaçoso. Saia para um lugar diferente. Saia para se alimentar. Saia para ver o sol brilhar. No estreito, eu te protejo. Eu cuido de você. Eu estou do teu lado. A minha presença está aí. Não foi o diabo que colocou você aí. Eu te coloquei aí. Porque se eu deixasse você lá fora, você morria. E eu estou cuidando. Ele está cuidando de você. Diga, Deus está cuidando de mim. Cuido de ti, eu cuido de ti. Deus está falando com o coração de pessoas aqui nessa noite. Descansa em mim,
sorrir. Amém? Quantos ainda querem expandir? Primeiro, ajusta a sua mentalidade. Não, eu vou morrer nesse estreito, nesse aperto. Não, se eu estou no aperto, a minha fé está sendo resistida, eu vou para um lugar mais espaçoso. Ajusta as peças. Não vai querer crescer com tudo torto, tudo quebrado, tudo amarrado. Ali, vamos colocar aqui um arame. Não, arruma as coisas. Quem quer crescer, primeiro se arruma. Ajusta as peças. E sabe, terceiro, João 3, 10, 4. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E ela reconhece. O pastor chama para o aperto. Elas ficam tudo apertadinhas ali, as ovelhas. Mas elas estão felizes, sabe por quê? Porque sabe que estão protegidas. Está apertado, mas Deus está cuidando de mim. Está apertado, mas eu estou em segurança aqui, porque eu estou perto do meu pastor. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Diga. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você entende? Fique de pé. Isso. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Coloque a mão no teu coração. Isso. Escute. Tem gente entrando. Tem gente saindo. Tem gente ficando. Não importa se você está entrando, se você está saindo, se você está ficando. Porque o mais importante é que eu estou ouvindo a voz do meu pastor. Ele está me levando para o estreito. Está tudo bem. Sempre será para proteger você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque o Senhor está comigo. O mais importante não é se eu estou no estreito, no largo, no espaçoso. O mais importante é se Ele está comigo. Ele está comigo, eu vou ajustar as peças, eu vou ouvir a voz do meu pastor, eu vou mudar a minha mentalidade tão pequena de achar que tudo isso que eu estou vivendo é influência do inimigo e o diabo está se levantando. Não, nunca foi. Deus está colocando você em alguns momentos para te proteger, para te guardar. E amanhã o sol vai brilhar para você. E aí o seu pastor abre e diz assim: vai para os verdes pastos. Vai para os verdes pastos. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Sabe? O que o teu Deus vai fazer, o que o teu Deus vai fazer, é grande, é poderoso, e você precisa entender isso. Ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz.
Agora, hoje você tem que sair daqui com uma mentalidade de filho, de quem sabe que o céu é o limite e eu vou vencer, eu vou crescer, eu não vou mais viver essa vida medíocre, pequena, amarrada. Eu posso estar vivendo por um instante, mas as portas estão se abrindo e Ele, o próprio Jesus, está abrindo portas para mim hoje, para que eu vá. E o que Ele tem para mim é grande, o que Ele tem para mim é poderoso.